Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente, eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Nós estamos na semana contra a escravatura, na semana que nos lembra uma das páginas mais negras da história do Brasil. E essa semana também um homem no Brasil deu o grito de independência para os escravos cubanos. E esse homem foi Jair Messias Bolsonaro. E esse é o assunto de hoje que eu quero conversar com você, ok? Então, vamos... Então, pessoal, o que acontece? Você pega todos os jornais, eu estou lendo em todos os jornais, está todo mundo praticamente lamentando a retirada dos médicos cubanos do Brasil, né? Prefeitos do Nordeste dizendo que o Brasil vai viver um caos, governadores dizendo que vai acontecer um caos na saúde no Brasil. São 11 mil os médicos cubanos que retornarão para Cuba e começarão a partir do dia 25 agora. Mas o que acontece? Aí todo mundo com aquele mimimi dizendo que o Bolsonaro atacou a saúde, que agora o Brasil vai viver uma miséria, um caos na saúde, que eles atenderam mais de 100 milhões de pessoas. Tem uns números aí que são maquiados, que são absurdos. Mas a verdade que eu quero comentar para você é que ninguém fez o que Jair Messias Bolsonaro fez. Por quê? O que os cubanos estavam vivendo no Brasil, o que estava acontecendo com esse pessoal, era um trabalho análogo ao trabalho de escravidão. E o que acontece? Cadê aquelas pessoas da esquerda que brigam por igualdade? Cadê o pessoal da consciência negra que briga contra a escravidão? Hoje, racismo, escravidão, não existe mais cor, né? Na verdade, até o racismo acabou-se. Agora existe o racismo para quem é duro, quem é pobre e que é discriminado. Se você tem pele negra, mas é rico, então você é branco. Na verdade, nós vivemos na época da hipocrisia. Mas isso que aconteceu aqui no Brasil é uma coisa que vai ficar registrado como uma das decisões mais negras nas páginas do Brasil. Como é que você tira um povo do seu país, da sua terra, contratando diretamente o governo desse povo, como se fossem senhores de escravo, né? Senhores de engenho. Você contrata esse povo. Eles vêm aqui para o Brasil, olha as imagens, né? Hoje mudou, as coisas vêm de avião, cada um com a sua maleta trazendo, mas está todo mundo ali no cabresto. Todo mundo no cabresto. Ó, vocês vão receber tanto, vocês vão ficar com 25%, 75% é do governo, vocês vão ficar aí no Brasil, sua família vai ficar aqui em Cuba para garantir que vocês não fujam para o Brasil. Ok? Então o que acontece? Isso é um trabalho similar à escravidão. E só teve um homem que se levantou contra tudo isso. Você viu que todo mundo ficou quieto, né? A Marina Silva ficou quieta, o Alckmin ficou quieto, o Fernando Henrique ficou quieto, a petezada ficou quieto, o pessoal, a esquerdalha ficou quieto. Todo mundo ficou quieto. Um bando de hipócrita, sem vergonha, mau caráter. Mas teve um cara que levantou a sua voz e disse: chega de escravidão no Brasil. E interessante que na semana da escravidão, que iniciaria, porque ontem comemorou-se a independência da República, a gente sabe que não foi a independência não, a proclamação da República. Eu fiz um vídeo sobre isso, comentando 7 coisas, né? 7 fatores que contribuíram para a proclamação da República. Eu disse para vocês que isso foi um golpe militar, porque o governo, a monarquia que era liderada por Dom Pedro II era muito boa, e ele foi deposto do poder porque ele libertou os escravos e queria dar terra para os escravos. Então, os senhores de engenho, os grandes barões do café, viam em Dom Pedro II uma ameaça ao seu espólio, uma ameaça ao seu poder no Brasil. Então, pessoal, o que acontece? Nós vimos isso acontecer novamente. Bolsonaro se levanta e diz o seguinte: o que Bolsonaro disse? Pensa e veja se não é justo o que ele disse. Ele disse: olha, no meu governo, essa situação aí com os cubanos vai mudar. Porque para eles continuarem com as médicos aqui no Brasil, eu quero o quê? Eu vou ter que pagar diretamente aos cubanos e não o governo de Cuba. Outra, eles têm que trazer a família deles para cá. Se eles querem trazer a família, que tragam a família. Outra coisa, eu quero que eles recebam o salário integral. É o que o Bolsonaro disse. O Bolsonaro pediu isso e outra. Eles têm que passar pelo teste de revalidação
como qualquer outra pessoa que se forma no estrangeiro passa aqui no Brasil. Então Bolsonaro não disse nada demais. Bolsonaro está moralizando e trazendo ordem aonde esse bando de sem vergonha nunca fizeram. E eu quero deixar para vocês aqui, como nós estamos na semana, né, dia 15, dia da Proclamação da República e Consciência Negra, dia 20 vai ser o dia de Zumbi do Palmares, né? Tudo voltado para a questão de luta contra a escravidão. E eu quero trazer para vocês aqui uma frase de um homem que lutou muito contra a escravidão, contra a segregação e deu a sua vida nos Estados Unidos contra a segregação, que foi o pastor Martin Luther King. Olha essa frase de Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Gente, silêncio dos bons. Olha que coisa interessante. Silêncio dos bons. Cadê os bons? Cadê os que se dizem bons? Cadê a esquerda do Brasil que sempre defendeu valores e direitos? Por que não lutaram pelos cubanos? Sabe por quê? Porque esse pessoal, eles só lutam pelo grupinho deles, eles só lutam porque eles são pagos para lutar. Essa é a verdade. Não houve uma indignação contra a escravidão cubana no Brasil. Não houve. Ah, e você acha que não é escravidão? Observe bem o que disse uma médica cubana chamada Romana, que abandonou mais médico no Paraná, dizendo o seguinte: os repórteres perguntaram, você acha que o que vocês estavam vivendo aqui no Brasil é um trabalho escravo? Observa bem o que a médica cubana respondeu. Dá uma olhada. E agora você quer morar aqui no Brasil, você considera que era um trabalho escravo? Eu penso que sim, que é um trabalho escravo, porque os escravos trabalham por nada ou por pouco. E era assim que vocês estavam vivendo? Você não dava para nada? Então, pessoal, ela disse, nós vivemos num trabalho escravo sim, porque trabalho escravo é você trabalhar sem nada, alguém te mandando, ou receber pouco, alguma coisa desvalorizando, ou seja, vivia um trabalho escravo sim. E o que acontece? Todo mundo ficou quieto. Todos os organismos, a ONU ficou quieto, as organizações internacionais ficou quieto, direitos humanos ficou quieto, só teve um cara que teve coragem, que teve peito, para abrir a boca e dizer escravidão aqui no Brasil chega. E quem foi esse cara? Jair Messias Bolsonaro. Presidente, palmas para você mais uma vez. Eu já bati palma aqui e bato palmas de novo para você, presidente, porque você acabou com essa sem-vergonhice no Brasil que já estava perdurando, que é o caso da escravidão cubana. Não podemos aceitar a escravidão no Brasil. Ninguém pode aceitar. Imagina você, quando você chega no seu trabalho, você recebe seu pagamento. Se o patrão deixar de te pagar R$1 que seja, você vai lá na contabilidade e diz, ó, tá faltando R$1 aqui. Imagina os cubanos. Recebe 11.600 de pagamento, mas só chega na mão deles, sabe quanto? Aproximadamente 2.000. Recebe 11.500, mas só chega na mão deles 2.500 mais ou menos. Vocês acham justo isso? Vocês aceitariam isso? Vocês acham correto isso? Vocês acham que moralmente é certo uma porcaria dessa? Todo mundo ficou quieto. Só teve um cara que foi contra isso e foi Jair Bolsonaro. Então pode todo mundo atacar à vontade, Bolsonaro está certo, está na luta contra a escravidão, chega de escravidão no Brasil. E como dizia, eu parafraseio mais uma vez Martin Luther King, numa frase tremenda que ele disse, dá uma olhada, Martin Luther King disse, a injustiça em um lugar deve ser combatida com uma injustiça em todo lugar. Se está acontecendo uma injustiça, meu amigo, ainda que seja contra os cubanos, se é injustiça, isso tem que indignar você, isso tem que me indignar. Então não podemos aceitar isso que o governo cubano está fazendo e o Brasil não pode manter isso. Por isso os jornais vão gritar, estão fazendo essa palhaçada toda, mas Bolsonaro está de parabéns, foi correto, foi moral, isso é certo, e ele está dando grito de independência para os cubanos. Ok, pessoal? Então vamos juntos, um abraço para você e fica aí essa minha reflexão para você. Deus te abençoe.